caminhava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Eu espero que você esteja muito bem. Hoje vamos ler mais 5 capítulos do livro de Ezequiel, os capítulos 21, 22, 23, 24 e 25. Eu recebi um feedback sobre o som, o volume da leitura. Se estiver ruim ainda, vocês por gentileza me avisem, tá bom? Quero que vocês desfrutem o melhor da leitura, ok? Então vamos à leitura. Ezequiel capítulo 21. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, põe a tua face em direção a Jerusalém e derrama a tua palavra em direção aos santos lugares e profetiza contra a terra de Israel. E dize à terra de Israel: Assim diz o Senhor: Eis que eu estou contra ti e tirarei a minha espada para fora de sua bainha e cortarei fora de ti o justo e o perverso. Vendo então que eu cortarei fora de ti o justo e o perverso, portanto, minha espada sairá da sua bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte, para que toda a carne possa saber que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha, não retornará mais a ela. Suspira, portanto, filho do homem, com o quebrar dos teus lombos e com suspiro de amargura diante dos seus olhos. E será que quando eles te disserem: Por que tu suspiras? Tu responderás: Por causa das novas, porque vem e todo o coração derreterá, e todas as mãos ficarão fracas, e todo o espírito desmaiará, e todos os joelhos ficarão fracos como a água. Eis que vem e serão levadas ao passar, diz o Senhor Deus. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: Assim diz o Senhor. Dize: uma espada está afiada e também polida. Está afiada para fazer uma dolorosa matança, está polida para que possa brilhar. Deveríamos nós nos alegrar então? Ela despreza a vara de meu filho como a toda árvore. E ele a entregou para ser polida, para que pudesse ser manejada. Esta espada está afiada e está polida para ser entregue na mão do matador. Grita e geme, filho do homem, porque ela será sobre o meu povo, ela estará sobre todos os príncipes de Israel. Terrores causados pela espada estarão sobre o meu povo, portanto, bate sobre a tua coxa, porque isso é um julgamento. E se a espada desprezar até mesmo a vara, ela não será mais, diz o Senhor Deus. Tu, portanto, filho do homem, profetiza e bate tuas mãos juntas, e dobre-se a espada pela terceira vez, a espada dos mortos. Ela é a espada dos grandes homens que são mortos, que entrou em suas câmaras privadas. Posicione a ponta da espada contra seus portões, para que seu coração possa desmaiar e suas ruínas sejam multiplicadas. Ah, ela é feita para brilhar, ela está enrolada para a matança. Vá tu para um caminho ou para outro, seja para a direita ou para a esquerda, para onde quer que a tua face estiver posicionada. E também eu baterei as minhas palmas juntas, e eu farei minha fúria descansar. Eu, o Senhor, o disse. A palavra do Senhor veio a mim novamente, dizendo: Também tu, filho do homem,
traça 2 caminhos para que a espada do rei de Babilônia possa vir. Ambos virão adiante de uma terra, e escolhe tu um lugar, escolhe-o na cabeça do caminho da cidade. Traça um caminho para que a espada possa vir a Rabá dos Amonitas e a Judá em Jerusalém, a fortificada. Porque o rei de Babilônia parou na divisão do caminho, na cabeça de 2 caminhos, para usar de adivinhações. Ele deixou suas flechas brilhantes, se consultou com imagens, olhou para o fígado. À sua direita está a adivinhação sobre Jerusalém, para designar capitães, para abrirem a boca na matança, para levantarem a voz com gritos, para nomearem arietes contra os portões, para lançarem um monte e construírem um forte. E isto será para eles como falsa adivinhação à vista deles, daqueles que fizeram juramentos. Mas ele chamará à lembrança a iniquidade, para que eles possam ser tomados. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque fizeste com que a vossa iniquidade fosse lembrada, na qual vossas transgressões são descobertas, para que em todas as vossas ações os seus pecados aparecessem, pois eu digo para que vós sejais trazidos à lembrança, sereis apanhados com a mão. E tu, profano e perverso príncipe de Israel, cujo dia é chegado, quando a iniquidade tiver um fim. Assim diz o Senhor Deus: remove o diadema e tira a coroa, esta não será a mesma. Exalta aquele que está embaixo e humilha aquele que está no alto. Eu a revirarei, 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 e ela não será mais, até que venha aquele de quem é o direito, eu a darei a ele. E tu, ó filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus acerca dos amonitas e acerca do seu opróbrio. Dize tu mesmo: a espada está desembainhada, para a matança está polida, para consumir por causa do brilho. Enquanto eles veem a vaidade para ti, enquanto eles adivinham mentira para ti, para te trazerem nos pescoços daqueles que estão mortos, dos perversos, cujo dia é chegado, quando a sua iniquidade terá um fim. Eu farei com que ela volte para sua bainha? Julgar-te-ei no lugar onde foste criado, na terra da tua natividade. E eu derramarei a minha indignação sobre ti, assoprarei contra ti no fogo da minha ira, e entregar-te-ei na mão dos homens brutais e habilidosos para destruir. Tu serás combustível para o fogo, teu sangue estará no meio da terra, tu não serás mais lembrado, porque eu, o Senhor, o disse. Ezequiel capítulo 22. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: tu, pois, ó filho do homem, porventura julgarás a cidade sanguinária? Sim, tu mostrarás a ela todas as suas abominações. Então dize: assim diz o Senhor Deus, a cidade que derrama sangue no seu meio, para que seu tempo possa vir e fazer ídolos contra si mesma para se contaminar. Tu te tornaste culpada em teu sangue que derramaste e contaminaste a ti mesma em teus ídolos que fabricaste, e fizeste com que seus dias se aproximassem e chegaste até mesmo aos teus anos. Portanto, eu te fiz uma vergonha para os pagãos e um escárnio para todos os países. Aqueles que estiverem perto
e aqueles que estiverem longe de ti te escarnecerão. Tu és infame e muito aborrecida. Eis os príncipes de Israel, cada um estavam em ti com o poder de derramar sangue. Em ti eles colocaram a luz, pelo pai e pela mãe. No meio de ti eles trataram com opressão o estrangeiro. Em ti eles aborreceram o órfão e a viúva. Tu desprezaste as minhas coisas santas e profanaste os meus shabates. Em ti há homens que carregam contos para derramarem sangue, e em ti eles comem sobre os montes, no meio de ti cometem lascívia. Em ti eles descobriram a nudez do pai, em ti eles humilharam aquela que estava separada por poluição. Um cometeu abominação com a mulher do seu vizinho, e outro lascivamente contaminou sua nora, e outro em ti humilhou sua irmã, filha de seu pai. Em ti eles tomaram presentes para derramarem sangue. Tu tomaste a usura e o aumento, e gananciosamente ganhaste de teus vizinhos pela extorsão, e me esqueceste, diz o Senhor Deus. Eis que, portanto, eu bati minha mão no teu ganho desonesto que fizeste, e no teu sangue que está no meio de ti. Pode teu coração suportar, ou podem tuas mãos estar fortes nos dias em que eu tratar contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei, e espalhar-te-ei entre os pagãos, e dispensar-te-ei nos países, e consumirei tua imundície de ti. E tu tomarás a tua herança em ti mesmo à vista dos pagãos, e saberás que eu sou o Senhor. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, a casa de Israel está para se tornar escória. Todos eles são bronze e estanho e ferro e chumbo no meio da fornalha. Eles são a escória da prata. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque vós todos vos tornastes em escória, por isso eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém. Como eles juntam a prata e o bronze, e o ferro e o chumbo e o estanho no meio da fornalha, para assoprar o fogo sobre eles, para os derreter, assim eu vos juntarei na minha ira e na minha fúria, e vos deixarei lá e vos derreterei. Sim, eu vos juntarei e vos assoprarei no fogo da minha ira, e sereis derretidos no seu meio. Como a prata é derretida no meio da fornalha, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramarei a minha fúria sobre vós. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, dize-lhe: Tu és a terra que não está purificada, sem chuva no dia da indignação. Há uma conspiração dos seus profetas no meio dela, como um leão que ruge, devorando a presa. Eles devoram as almas, tomaram o tesouro e as coisas preciosas, fizeram muitas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Eles não põem diferença entre o santo e o profano, nem mostram diferença entre o imundo e o limpo. E eles escondem seus olhos dos meus shabates, e eu sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos devorando a presa para derramarem sangue e para destruírem as almas, para conseguirem o ganho desonesto. Os seus profetas os cobriram com argamassa de lodo, vendo a vaidade e adivinhando-lhes mentiras, dizendo: Assim diz o Senhor Deus, quando o Senhor não falou. O povo da terra usou de opressão, exercitou o roubo
e aborreceu o pobre e o necessitado. Sim, eles oprimiram o estranho injustamente. E eu busquei por um homem entre eles que fizesse o cerco e que se pusesse na brecha diante de mim pela terra, para que eu não a destruísse, mas eu não encontrei nenhum. Portanto, eu derramei a minha indignação sobre eles e os consumi com o fogo da minha ira. Seu próprio caminho eu recompensei sobre suas cabeças, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 23. A palavra do Senhor veio a mim novamente dizendo: Filho do homem, havia duas mulheres, filhas da mesma mãe, e elas cometeram prostituições no Egito, cometeram prostituições em sua juventude, ali se deixaram apertar os peitos, ali acariciaram seus mamilos virginais, e os seus nomes eram Aolá, a mais velha, e Aolibá, sua irmã. E elas foram minhas, e deram à luz filhos e filhas. Assim eram os seus nomes: Samaria é Aolá, e Jerusalém Aolibá. E Aolá prostituiu-se quando era minha, e ela apaixonou-se de seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, os quais estavam vestidos de azul, capitães e governantes, todos eles jovens desejáveis, cavaleiros montados sobre cavalos. Assim ela cometeu as suas prostituições com eles, com todos aqueles que eram os homens escolhidos da Assíria, e com todos com quem se enamorava, com todos os seus ídolos, ela se contaminou. Nem deixou as suas prostituições trazidas do Egito, porque em sua juventude se deitaram com ela e feriram os seios da sua virgindade e derramaram sua prostituição sobre ela. Portanto, eu a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos assírios de quem se enamorara. Estes descobriram a sua nudez. Eles tomaram seus filhos e suas filhas e a mataram com a espada. E ela tornou-se famosa entre as mulheres, porque eles tinham executado juízo sobre ela. E quando a sua irmã Aolibá viu isto, era mais corrupta em seu amor desordenado do que ela, e em suas prostituições mais do que a sua irmã nas prostituições dela. Enamorou-se dos assírios, seus vizinhos, capitães e governantes vestidos maravilhosamente, cavaleiros que andavam montados em cavalos, todos jovens desejáveis. Então eu vi que ela estava contaminada, que elas tomaram o mesmo caminho e que ela aumentou suas prostituições, pois quando ela viu homens pintados na parede, as imagens dos caldeus pintados de vermelho, cingidos de cinto nos seus lombos e adornos de cores sobre suas cabeças, todos eles príncipes para se olhar, segundo a maneira dos babilônios da Caldeia, a terra de sua natividade. E assim que ela os viu com seus olhos, enamorou-se deles e lhes mandou mensageiros à Caldeia. E os babilônios vieram a ela à cama de amor, e eles a contaminaram com suas prostituições, e ela foi poluída com eles, e sua mente estava alienada deles. Assim ela descobriu suas prostituições e descobriu sua nudez. Então a minha mente foi alienada dela, como a minha mente já havia se alienado de sua irmã. Todavia ela multiplicou as suas prostituições, chamando à lembrança os dias da sua juventude, nos quais ela havia se prostituído na terra do Egito. Porque enamorou-se dos seus amantes, cuja carne é como a carne de jumentos, e cujo fluxo é como o fluxo dos cavalos. Assim tu chamaste à lembrança a lascívia da tua juventude,
ao ter teus mamilos acariciados pelos egípcios, por causa dos seios da tua juventude. Portanto, ó Aholibá, assim diz o Senhor Deus: eis que eu levantarei teus amantes contra ti, dos quais tua mente está alienada, e eu os trarei contra ti de todo lado. Os babilônios e todos os caldeus, Pecode e Soa e Coa, e todos os assírios com eles, todos eles jovens desejáveis, capitães e governantes, grandes senhores e renomados, todos eles montados sobre cavalos. E eles virão contra ti com carruagens, carroças e rodas, e com uma assembleia de pessoas, as quais se colocarão contra ti broquel, escudo e elmo ao redor, e eu estabelecerei juízo diante deles, e eles te julgarão de acordo com os seus juízos. E eu colocarei o meu ciúme contra ti, e eles tratarão furiosamente contigo. Tirar-te-ão o teu nariz e as tuas orelhas, e o teu remanescente cairá pela espada. Eles tomarão teus filhos e tuas filhas, e o teu resíduo será devorado pelo fogo. Eles também despirão as tuas vestes e tomarão as tuas belas joias. Assim eu farei a tua lascívia cessar em ti e a tua prostituição trazida da terra do Egito, para que tu não levantes os teus olhos para eles, nem te lembres mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu te entregarei na mão daqueles que tu odeias, na mão daqueles de quem tua mente está alienada. E eles lidarão contigo odiosamente e levarão embora todo o teu trabalho, e te deixarão nua e despida, e a nudez das tuas prostituições será descoberta, a tua lascívia e as tuas prostituições. Eu farei estas coisas a ti, porque te prostituíste após os pagãos, e porque tu estás contaminada com seus ídolos. Tu andaste no caminho de tua irmã, portanto eu entregarei o seu cálice na tua mão. Assim diz o Senhor Deus: tu beberás do cálice de tua irmã, fundo e largo. Serás motivo de riso e de desprezo, e tida por escárnio. Isto contém muito. Tu serás preenchida de embriaguez e de dor, com o cálice de espanto e de desolação, com o cálice de tua irmã Samaria. Tu irás até mesmo bebê-lo e sugá-lo, quebrarás seus próprios cacos e arrancarás fora os teus próprios seios, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque tu esqueceste de mim e me lançaste para trás das tuas costas, por isso tu também carregarás a tua lascívia e as tuas prostituições. O Senhor me disse mais: filho do homem, tu julgarás a Aholá e a Aholibá? Sim, declara-lhes as suas abominações. Porque eles cometeram adultério e sangue há nas suas mãos, e com os seus ídolos cometeram adultério, e também fizeram com que seus filhos, que de mim geraram, passassem através do fogo para os devorar. Ademais, isto fizeram a mim, contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus Shabats. Porque quando eles haviam matado seus filhos a seus ídolos, vieram no mesmo dia ao meu santuário para profaná-lo, e eis que assim eles fizeram no meio da minha casa. E além disso enviastes homens para que viessem de longe, a quem um mensageiro foi enviado, e eis que eles vieram, por quem te levaste, pintaste os teus olhos e te enfeitaste com ornamentos, e te assentaste sobre uma cama imponente e uma mesa preparada diante dela,
sobre a qual puseste o meu incenso e o meu azeite. E uma voz de uma multidão distraída estava com ela, e com os homens de tipo comum foram trazidos sabeus do deserto, que punham braceletes sobre suas mãos e belas coroas sobre suas cabeças. Então eu disse àquela que estava velha de adultérios: cometerão agora adultérios com ela e ela com eles? E eles entraram nela como entram em uma mulher que se prostitui. Assim eles entraram em Aulá e em Aolibá, mulheres lascivas. E os homens justos a julgarão segundo a maneira das adúlteras e segundo a maneira das mulheres que derramam sangue, porque elas são adúlteras, e sangue há nas suas mãos. Porque assim diz o Senhor Deus: eu trarei uma companhia sobre elas, eu as darei para serem removidas e saqueadas. E a companhia as apedrejará com pedras e as despachará com as suas espadas. Elas matarão seus filhos e as suas filhas e queimarão as suas casas com fogo. Assim eu farei com que a lascívia cesse sobre a terra, para que todas as mulheres possam ser ensinadas a não fazerem segundo vossa lascívia. E eles recompensarão vossa lascívia sobre vós, e carregareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 24. Novamente, no ano nono, no 10º mês, no 10º dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, escreve tu o nome deste dia, deste mesmo dia. O rei de Babilônia se pôs contra Jerusalém neste mesmo dia. E profere uma parábola à casa rebelde, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: põe a panela, põe-na e derrama água dentro dela. Ajunta os seus pedaços dentro dela, cada bom pedaço, a coxa e a espádua. Enche-a com os ossos escolhidos, escolhe dentre o rebanho e queima também os ossos debaixo dela, e faze-a ferver bem e deixa ferver os seus ossos dentro dela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela cuja escória está dentro e cuja escória não saiu dela. Traze-a para fora pedaço por pedaço, não caia sorte sobre ela, porque o seu sangue está no meio dela. Ela o pôs sobre o topo de uma rocha, não o derramou sobre a terra para o cobrir com pó, para que isso pudesse fazer subir a fúria. Para tomar vingança, eu pus o seu sangue sobre o topo de uma rocha, para que isso não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, eu mesmo farei uma pilha para um grande fogo. Amontoa a madeira, acende o fogo, consome a carne e tempera-a bem, e deixa os ossos queimarem. Então põe na vazia sobre os seus carvões, para que o seu bronze possa estar quente e possa queimar, e para que sua imundícia possa se fundir nela, e para que sua escória possa ser consumida. Ela se cansou com mentiras, e sua grande escória não saiu dela, sua escória estará no fogo. Na tua imundície está a lascívia, porquanto te purguei e tu não foste purgada. Não serás mais purgada da tua imundícia, até que eu tenha feito minha fúria descansar sobre ti. Eu, o Senhor, o disse: isso passará, e eu o farei. Não voltarei atrás, nem pouparei, nem me arrependerei. De acordo com os teus caminhos e de acordo com os teus feitos, eles te julgarão, diz o Senhor Deus. Também a palavra do Senhor veio a mim dizendo:
Filho do homem, eis que eu tomo de ti o desejo dos teus olhos com um golpe. Mesmo assim, não lamentarás, nem chorarás, nem tuas lágrimas escorrerão. Deixa de chorar, não faças luto pelos mortos. Prende o adorno da tua cabeça sobre ti e põe tuas sandálias nos teus pés. E não cubras os teus lábios e não comas o pão dos homens. Assim eu farei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e eu fiz pela manhã como me foi mandado. E o povo me disse: Tu não nos dirás o que estas coisas são para nós, para que tu faças assim? Então eu lhes respondi: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Fala à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu profanarei o meu santuário, a excelência da vossa força, o desejo dos vossos olhos e aquilo de que sua alma se compadece. E vossos filhos e vossas filhas, a quem deixastes, cairão à espada. E vós fareis como eu fiz: não cobrireis vossos lábios, nem comereis o pão dos homens. E vossos adornos estarão sobre vossas cabeças, e vossas sandálias nos vossos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas definhareis por vossas iniquidades, e lamentareis uns com os outros. Assim, Ezequiel é sobre vós um sinal, de acordo com tudo o que ele fez, vós fareis. E quando isso vier, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Também tu, filho do homem, no dia em que eu lhes tomar a sua força, a alegria da sua glória, o desejo dos seus olhos e aquilo sobre o que eles puserem suas mentes, seus filhos e suas filhas, para aquele que escapar naquele dia, venha a ti para fazer com que tu os ouças com teus ouvidos? Naquele dia tua boca se abrirá àquele que tiver escapado, e tu falarás e não serás mais mudo, e tu serás um sinal para eles e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 25. A palavra do Senhor veio novamente a mim dizendo: Filho do homem, direciona a tua face contra os amonitas e profetiza contra eles. E dize aos amonitas: Ouvi a palavra do Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, porquanto tu disseste: contra o meu santuário, quando foi profanado, e contra a terra de Israel, quando foi assolada, e contra a casa de Judá, quando foi ao cativeiro. Portanto, eis que eu te entregarei aos homens do leste por possessão, e eles estabelecerão seus palácios em ti e farão suas moradas em ti. Eles comerão os teus frutos e eles beberão teu leite. E eu farei de Rabá um estábulo para camelos e dos amonitas um lugar de encontro de rebanhos, e vós sabereis que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: porque aplaudiste com as tuas mãos e pateaste com os pés e te regozijaste no coração com todo o despeito contra a terra de Israel, portanto, eis que eu estenderei a minha mão contra ti e te entregarei por despojo aos pagãos, e te cortarei fora dos povos e te farei perecer fora das nações. Eu te destruirei, e tu saberás que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: porquanto Moabe e Seir dizem: Eis que a casa de Judá é como todos os pagãos. Portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe desde as cidades, desde as suas cidades que estão nas suas fronteiras, a glória da nação, Bet-Jesimote, Baal-meon e Quiriataim. Aos homens do leste com os amonitas, eu os darei por possessão para que os amonitas não possam ser lembrados entre as nações. E eu executarei juízo sobre Moabe,
e eles saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: porquanto aquele Edom tratou contra a casa de Judá, levando a vingança, e grandemente se ofendeu e se vingou sobre eles. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eu também estenderei a minha mão sobre Edom e cortarei fora dela o homem e animal, e eu a assolarei desde Temã, e aqueles de Dedã cairão pela espada. E eu deitarei a minha vingança sobre Edom pela mão do meu povo Israel, e eles farão em Edom de acordo com a minha fúria e segundo o meu furor. E eles conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: porquanto os filisteus trataram através da vingança e fizeram vingança com um coração despeitado para destruí-la por causa do ódio antigo. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estenderei a minha mão sobre os filisteus e o cortarei fora dos quereteus e destruirei os remanescentes da costa do mar. E eu executarei grande vingança sobre eles com furiosas repreensões, e eles saberão que eu sou o Senhor quando eu deitar minha vingança sobre eles. Amém? Então, lemos aí, mais 5 capítulos. Eu queria pontuar o início dos capítulos, que nós lemos, os 3 primeiros ali. O Senhor vem fazendo uma comparação entre o seu povo, como se fosse um relacionamento matrimonial, um pacto matrimonial. Então, ele chama a nação de Jerusalém, o seu povo, de prostituta, daquela que ele até compara, na verdade ela não é pura prostituta, porque ela não recebe a paga, pelo contrário, ela dá aos ídolos aquilo que é meu, aos seus amantes aquilo que é meu, aquilo que deveria ser direcionado ao Senhor, toda a gratidão, o regozijo, o louvor, a adoração, a honra. Além da pessoa ser devota a outra coisa que não o Senhor, ainda assim, além disso, ela doa a esse outro ponto de adoração, tudo aquilo que é do Senhor, que Ele nos deu. Então, o Senhor vem com essa comparação ao matrimônio. Então, ele diz, olha, ela não é nenhuma prostituta, porque ela não recebe paga, ela dá. Ela oferece ainda as coisas que são tesouros para mim. E ele depois diz, ela se deitou com muitos, porque ele fala sobre o Egito, Então, eles ficaram muito tempo como escravos no Egito. Então, eles viam todo tipo de adoração a todos os tipos de deuses. E eles trouxeram isso. O Senhor, o deserto foi para isso, para que eles tivessem esse relacionamento com o Senhor e soubessem que só o Senhor é Deus, que é só a Ele que nós devemos adorar. Tanto é que quando Moisés sobe ao monte, para receber a lei, quando ele desce, eles estão, como ele demora, quando ele desce, eles estão com um bezerro. Tamanha era a dependência desse povo com relação a ter algo palpável para adorar, uma imagem, uma escultura. Então o Senhor vem, traz, faz com que eles passem por esse deserto para aprender as coisas que o Senhor quer, as necessárias para que eles se tornem o povo do Senhor, mas isso fica arraigado. E quando eles entram então na terra prometida, os seus vizinhos são idólatras, Eles têm uma idolatria a outros ídolos, e isso entra em Jerusalém, inclusive através daqueles que deveriam adorar somente ao Senhor e aqueles que deveriam ensinar o seu povo a adorar somente a Deus, que receberam aquilo que era necessário para a adoração perfeita. E até por eles entra, o Senhor até cita, nós lemos que os sacerdotes adoravam nas câmaras, achando que o Senhor não
não enxergaria isso, né? O Senhor vê tudo. Então o Senhor faz essa comparação do matrimônio e ele fala das duas cidades, né, que depois foi dividido os reinos, e ele fala e ele chama, né, isso à tona. E ele incumbe então Ezequiel de mostrar as arbitrariedades, as abominações que o povo fez. É uma tarefa difícil, mas que o Senhor já havia alertado Ezequiel, dizendo: vou te enviar a um povo que é rebelde, ok? Então vai e diga o que eu estou mandando você dizer. Uma coisa é isso então que eu queria pontuar, e a outra coisa é que o Senhor, ele nos mostra que ele é que realiza todas as coisas. É com a permissão dele que tudo acontece. E muitas vezes nós nos desesperamos com o que os nossos olhos estão vendo no mundo, né? Há um certo sensacionalismo com o que está acontecendo no mundo. É importante nós estarmos alerta, é importante nós estarmos vigilantes, porque o inimigo às vezes ele entra dentro da nossa casa para fazer com que nós nos tornemos isso, né? O Senhor mesmo fala, eles trouxeram para dentro de Jerusalém aquilo que contaminou Jerusalém, né? Então essa é a importância. Hoje nas nossas casas, né, o que é o corpo de Cristo, existe esta ação maligna para nos apodrecer de dentro para fora, ok? Isso é uma coisa importante, estarmos alertas ao que acontece no mundo, vigilantes, comparando com a palavra do Senhor. Mas, por outro lado, o Senhor está dizendo para nós, olha, tudo o que acontece é minha permissão. Eu vou derramar a minha fúria, a minha ira, aonde eu bem entender, ok? Então, essa é outra coisa, que nós devemos confiar plenamente no Senhor, nas misericórdias que Ele demonstra para nós todos os dias e que isso sirva para que o nosso coração seja consolado. Ainda que o mundo esteja vivendo guerra sobre guerra, matança sobre matança, ainda assim nós temos um Deus que cuida de nós. E Ele vai nos falar todas as coisas se estivermos atentos à Sua palavra. Então eu queria deixar isso pontuado, ficou um pouquinho longo, o outro também ficou, porque nós estamos lendo 5 capítulos, né? Mas eu creio que o Senhor ainda falará muitas coisas, mas isso é o que veio ao meu coração, que apesar de tudo o que acontece, nada foge do controle do nosso Deus, do nosso Pai. E Ele está demonstrando isso aqui. Diga para eles que eu vou fazer isso com os amonitas, que eu vou fazer isso com os caldeus, que eu vou fazer isso com vocês e com outros. Eu disse e eu farei. O Senhor termina os capítulos assim, para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Amém? Então vamos orar? Pai, muito obrigada, gratidão, Senhor, por esta palavra poderosa, maravilhosa, que apesar de ter tantas coisas que o nosso coração até dói, ela também nos traz o alívio de que o Senhor está no controle de todas as coisas, que nada está passando despercebido do Senhor, que o Senhor sabe todas as coisas, como a sua palavra nos garante, a sua onisciência é verdadeira. Então, Pai, nos ajuda a compreender isso e a acalmar o nosso coração diante de cenários tão horríveis, diante de cenários que nós ficamos pasmos quando nós vamos a fundo e nós até pensamos assim, nossa, esse calabouço não tem fundo. Nós começamos a descobrir coisas que nós falamos, meu Deus, o que é isso? Que nós
tomemos consciência de que o Senhor sabe todas as coisas, as que estão escondidas lá nas câmaras, né, como lá nos sacerdotes estavam, e as outras que estão aqui à vista, ou nem sempre à vista, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então, Pai, muito obrigada. Acalma o coração daquele que está aflito. Vem com teu poder, derrama a tua paz que excede todo o entendimento, para que nós possamos estar de fato neste lugar, no aprisco do Senhor, debaixo das asas do Altíssimo, para que o nosso coração fique tranquilo e nós consigamos dar esses passos de fé, que é confiar no Senhor, porque cremos na tua palavra. Muito obrigada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, gratidão. Amém? Então, nós nos vemos no próximo vídeo com mais 5 capítulos do livro de Ezequiel. Eu sei que o Senhor vai te revelar muito mais do que isso e que Deus abençoe a sua vida grandemente. Fique na paz.